universidade é uma experiência incrível. Finalmente eu posso gastar meu tempo aprendendo aquilo que eu quero. Faço faculdade de Ciências Sociopolíticas pela manhã, de tarde a faculdade de Engenharia Química e de noite eu ainda tenho tempo pra poder fazer o meu curso de culinária. Eu sei que é muita coisa, mas tanta gente falou que era impossível, eu meio que sou obrigada a fazer isso agora. Sejam muito bem-vindos a outro guia prático de como estudar baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Sim, depois de muito tempo eu decidi voltar com essa ideia. Eu juro que volto falando sobre outras personalidades o quanto antes. Hoje, em específico, a gente vai parar um pouquinho para falar sobre a personalidade ENTP, muito conhecido como os inovadores. Se você é um ENTP, pode ficar à vontade para poder aumentar a velocidade ou pular para partes específicas do vídeo, que eu vou deixar aqui do lado qual minuto eu estou falando sobre o que. Vamos começar com as características gerais. ENTPs são pessoas de mente muito aberta, elas não gostam muito de tradições, limites, de serem colocadas em uma caixa e de serem presas às coisas. Muitas vezes são consideradas pessoas difíceis de se lidar, estranhamente sinceros e amam argumentar incansavelmente sobre aquilo que eles acreditam estar certos. É difícil mudar a opinião de uma pessoa ENTP, exceto se você tenha muito razão sobre aquilo que você está falando. O ENTP são os mais introvertidos dos extrovertidos. E a gente vai entender exatamente como que isso funciona e qual que é o impacto disso nos estudos, explicando um pouquinho sobre quais são as funções cognitivas de uma pessoa que é inovadora. A função dominante de um ENTP, ou seja, aquela função que predomina o seu modo de pensar e de enxergar a vida, é a intuição extrovertida. A intuição extrovertida vai permitir ao ENTP a coletar o máximo de informações possíveis sobre tudo. Eles enxergam todos os lados de uma mesma moeda. Inovadores são pessoas capazes de enxergar todos os tipos de possibilidades, oportunidades, portas, o que quer que seja. São pessoas que estão preparadas para o que der e vier, porque provavelmente elas já pensaram sobre aquilo antes. Quando eu penso nessa função dominante do ENTP, eu sempre penso que é uma forma de pensamento expansivo. Então eles sempre querem expandir o próprio conhecimento, entender mais sobre as coisas, e é exatamente por isso que chegamos à nossa primeira dica de estudos, que é a pergunta que o ENTP precisa fazer sempre quando ele for estudar. De qual maneira eu posso resolver isso? De quantas formas eu consigo estudar isso? Qual é o melhor jeito para conseguir resolver isso? Tentar pensar nas possibilidades no estudo é a melhor coisa que o ENTP pode fazer. E não só quanto ao próprio conteúdo em que ela está estudando. Então, se eu estou estudando o tratamento de, não sei, asma, não é só perguntando de quais maneiras eu posso fazer o tratamento da asma. E sim, é ótimo usar isso no próprio conteúdo, só que também é importante que isso seja usado quando estivermos falando sobre o modo de estudar. Antes de começar a estudar, sempre tente se perguntar como eu posso saber mais sobre isso que eu vou estudar. E você vai descobrir como colocar exatamente cada uma das próximas dicas que eu vou falar aqui em prática. Ainda falando sobre a intuição extrovertida de uma pessoa ENTP. O raciocínio deles é muito rápido. São pessoas que rapidamente elas já estão sabendo o que precisam saber. Ela vai utilizar daquela informação que ela teve de maneira muito rápida. Então ela quer subtrair tudo possível daquilo que ela conseguiu daquela informação para poder passar para a próxima logo, porque ela quer saber mais coisas. Isso faz com que seja muito difícil para uma pessoa ENTP simplesmente focar nas coisas. E não é por um problema de concentração. O que acontece é que exatamente por ter tantas possibilidades e pensar em tantas oportunidades de uma única vez, a pessoa ENTP não quer ficar presa numa única informação e limitada naquele tipo de tarefa, exercício ou estudo que ela tá fazendo. Então a tendência dela de rapidamente perder a concentração daquilo e passar para a próxima ideia que tá ali, ó, convencendo ela de que é melhor do que essa ideia que ela tá tendo agora. Isso é o que faz o ENTP se distrair. É por isso que chegamos à nossa próxima dica de estudos. Tente sempre estudar sozinho. Sim, o estudo de uma pessoa ENTP é um estudo solitário. Isso porque você tem que evitar todos os tipos de distração possível. Essas distrações podem ser outras pessoas, até porque você tende a engajar muito em debates, discussões, deixar claro qual que é o seu ponto de vista, seja um quarto fechado, que você tenha um ambiente silencioso, você não fique muito perto do celular. Tudo isso é importante para poder tentar manter a atenção o máximo possível naquilo ali que você está estudando. Eu tenho uma amiga que é ENTP. Ela tem características claras de uma pessoa ENTP. É incrível. Tem duas frases que ela fala e muito. A primeira delas é estou entediada e a segunda eu não vejo qual que é o ponto disso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do tédio. Daqui a pouco eu falo sobre a segunda frase. Tá? É entediante. Mas para uma pessoa que é ENTP, tédio chega a ser um problema, um obstáculo a ser vencido. A minha próxima dica de estudos é tentar evitar ao máximo o tédio. E tem como sim fazer isso. Primeiro, de maneira física, evite ficar sempre na mesma posição o tempo inteiro que você estiver estudando. Depois, evite ficar sempre na mesma matéria, no mesmo tópico, muitas horas na mesma questão. Tenha sempre uma dinâmica de trocar entre pontos de um mesmo assunto ou de trocar de assunto sempre que possível. E um ótimo jeito de fazer essa dinâmica acontecer é com o método Pomodoro. Ele vai te dar os tempos de intervalo necessários, além de tempos de estudos importantes, que são suficientes tempos de concentração. O último jeito que existe de tentar evitar o tédio é criando intervalos que você realmente
faça algo. Vai ler algum tipo de livro ou qualquer coisa que nada tem a ver com aquilo que você está estudando. Vai caminhar, faça um alongamento, faça alguma coisa que seja ativa. Quando você está fazendo alguma coisa ativa e ocupando sua cabeça, pedindo a ela de ter mais ideias, isso facilita a hora de voltar para os estudos. Claro que o tédio é algo, como eu disse, que acontece. Estudar é tedioso, não tem como fugir 100%, mas as minhas dicas são essas daí. O NTP é aquela pessoa que são 10 horas da noite, ela tá deitada na cama já, banho tomado, pronta pra dormir. E ela tem essa ideia que é fantástica e pensa: por que não virar a noite estudando sobre esse assunto, de forma que eu vou saber exatamente tudo sobre tudo, maravilhosamente bem. Aquela que vai aprender tudo, muito, sobre o que ela quiser. E essa curiosidade, essa vontade de descobrir coisas e de ter ideias novas e de sempre partir de um ponto para outro de uma maneira louca, é o que dá aos ENTPs o adjetivo de inovadores. Esse pensar deles, essa dinâmica e essa vontade de descobrir de tudo é uma das coisas que eu mais acho incrível nessa personalidade. Por conta disso, vem a minha próxima dica de estudos: utilizar o máximo da sua intuição na hora de estudar. Então não siga tradições se você não quiser. Eles tendem por si só a evitar isso. Mas dentro da comunidade de estudos e dos jeitos que a gente aprende a estudar, existem muitos temas fixos e jeitos fixos de aprender alguma coisa. Mesmo que a gente não perceba, existe uma certa tradição de sempre pegar o livro, fazer um resumo, assistir a aula, anotar alguma coisa. Se você quer estudar de uma outra maneira, estude de uma outra maneira. Pode parecer bobagem, mas juro, estude pela ordem que você quiser. O seu raciocínio é um raciocínio livre, expansivo, e por conta disso é bom se você conseguir fazer com que o seu estudo siga a sua própria linha de pensamento e não aquela que foi te ensinada. Cuidado! NTPs, exatamente por eles terem essa vontade de aprender todas as coisas do mundo, eles tendem a dar mais importância a detalhes do que deveria. Então nem todo detalhe é importante, nem todo detalhe vai cair na sua prova. Por mais que você esteja se divertindo na hora de aprender, academicamente falando, ela pode acabar sendo prejudicial se você faz no momento errado. Agora vamos passar para a função auxiliar de uma pessoa NTP. É aquela que vai impedir que a função dominante funcione de uma maneira muito livre, de um modo que ela funcione no seu melhor potencial possível. Essa função para uma pessoa NTP é o pensamento introvertido. É a capacidade de pegar todas as informações que a intuição extrovertida coletou e categorizá-las ou racionalizá-las de uma maneira lógica e sistemática. Por ser introvertida, essa lógica, esse sistema, ele é baseado naquilo que a pessoa NTP acredita ser certo. Então ele vai julgar as informações que ele recebe de uma maneira pessoal, porém sistemática e muito lógica. Esse pensamento introvertido, junto com a intuição extrovertida, é o que a gente chama de superpoder da personalidade NTP. Essa capacidade de pensar de maneira lógica enquanto coleta todos os tipos de informações possíveis faz com que o NTP seja muito rápido de conectar informações e criar relações entre as coisas da vida. E é o que dá a eles essa característica de ter o raciocínio tão rápido. Ideias são tudo pra eles. Eles funcionam a partir de ideias, se uma ideia é boa, se ela é ruim. Eles gostam de saber e perguntar pelo próprio prazer de saber e perguntar. É o que dá a nossa próxima dica, que são os mapas mentais. É o modo com que a gente pode colocar ideias no papel. Mapas mentais são a maior força de qualquer pessoa que é intuitiva, mas para você, NTP, o mapa mental deve funcionar da seguinte maneira. Primeiro que você deve começar a fazer o mapa mental assim que você começar a estudar sobre o assunto. Já começa a ler e já começa a fazer o mapa mental. Esse mapa mental vai ser um rascunho, um esqueleto, o básico da ideia, do jeitinho que você pensou, coloca ali. E depois você vem colocando os detalhes. À medida que o seu estudo vai se aprofundando, vai te dar a liberdade que você precisa, te impedir de ficar focando naquelas coisas que não são tão importantes assim, além de ser dinâmico e muito ativo. Agora falando especificamente só sobre o pensamento introvertido. Voltando para aquela citação da minha amiga, ela não vê sentido em muita coisa. Isso acontece muito por conta de um pensamento introvertido forte. Ele tem que fazer sentido dentro do seu próprio sistema, daquilo que você acha certo, errado, válido ou não, daquilo que você considera importante. Se não for importante, você não vê o ponto. Isso é ótimo porque dá aos inovadores essa capacidade de engajar muito com o estudo, mas também é um ponto negativo porque na vida acadêmica tem coisas que a gente precisa fazer só porque a gente tem que fazer. E a melhor forma de lidar com isso é com a seguinte dica de estudos: tente ao máximo estudar teoria junto das suas aplicações. As aplicações, elas não necessariamente precisam ser práticas. Aplicar pode também estar dentro do mundo de ideias. E isso, por incrível que pareça, dá um motivo para qualquer tipo de estudo possível. A partir do momento que você tenta procurar exemplos, aplicações, formas com que aquilo pode acontecer, isso vai facilitar a entrada desse tipo de estudo para dentro do seu sistema de informações, que é o pensamento introvertido. Todo mundo nessa vida gosta de quando as informações chegam de maneira mais fácil pra gente. Isso eu acredito que seja com todo mundo, exceto se você for uma pessoa NTP. Eu digo isso pelo fato de que NTPs gostam mais de saber
saber entender pela própria experiência do que quando as pessoas contam pra eles. Pra eles é mais interessante se eles simplesmente pegarem o instrumento e ir ouvindo sons e fazendo perguntas e pesquisando pelas respostas disso, do que quando alguém simplesmente chega e ensina pra eles como faz. Essa experiência não necessariamente significa passar por aquilo de maneira física, mas ela precisa ser a pessoa quem faz a pergunta e a pessoa quem dá a resposta sobre determinado assunto para aprender esse assunto. Seja o seu próprio professor sempre que você puder. Se ensinar é uma maneira incrível de estudos para pessoas inovadoras. Você vai ver que os estudos para a faculdade vão ficar muito mais divertidos depois que você começar a fazer isso. O único detalhe que é importante ter atenção quanto a essa dica de estudos é que ela não funciona em qualquer época da vida. Você, assim, decidiu procrastinar e aí falta 2 dias para a prova, não estude de uma maneira muito intensa, muito engajada. Não há tempo para isso, porque a prova é amanhã e você precisa estudar de uma maneira muito mais prática, rápida e que já respostas de maneira mais fácil possível. Portanto, se você quer estudar dessa maneira, tente se planejar o mínimo possível para não deixar isso acontecer na última hora de estudos que você tem antes de uma prova importante. Passamos para a função terciária de uma pessoa NTP. Função terciária é aquela função que é a menos desenvolvida, no sentido de que ela é onde a gente mais tem espaço para poder aprender. Para o NTP, essa função terciária é o sentimento extrovertido. Ela é uma função interpessoal. Pessoas NTP são pessoas que normalmente são consideradas difíceis de se conviver. Ela é aquela que não percebe sempre os limites sociais. Ela às vezes tem muita dificuldade de expressar as próprias emoções. Como que isso funciona em relação aos estudos? O sentimento extrovertido, exatamente por ele ser tão social e interpessoal, é algo que está muito relacionado aos nossos estudos em grupo. E que, queira ou não, a gente tem que fazer várias coisas em grupo na faculdade. Trabalhos, discussões, provas em grupo, projetos de extensão, outros projetos extracurriculares. A primeira coisa é que a pessoa que tem o sentimento extrovertido pouco desenvolvido, ela tende a ser um pouco uma pessoa que quer agradar outros. E esse querer agradar outras pessoas não precisa ser de maneira ativa. Ela pode querer não incomodar, sempre ter um bom envolvimento com outras pessoas, que todo mundo esteja bem e em paz. Porque provavelmente ela já teve experiências ruins sociais antes. Pode ser que isso cause certa inibição de uma pessoa NTP em um âmbito acadêmico-social. A minha dica aqui, não se sinta inibido de usar as coisas que te faz bem. Sabe aquelas coisas que você reargumentar e debater pra sempre? Faça isso. Isso é algo que você quer, que você gosta, você se sente bem fazendo. Suas perguntas precisam de respostas que você quer aprender. E o melhor jeito de participar da aula, acredite, é perguntando e tentando entender tudo aquilo que você quer entender. Se você sentir que não está confortável, não faça. Não se submeta a situações que você vai passar por um estresse desnecessário. Mas também, se você sente que é cisma sua, é sempre bom às vezes perguntar para outra pessoa se ela acha que é inconveniente ou não fazer mais de uma pergunta nessa aula, se é de boas entrar na discussão e falar o seu ponto de vista, vai tirar uma inibição que poderiam te beneficiar melhor se você pudesse agir como você quer agir. Ainda sobre a questão do sentimento extrovertido, existe outra coisa que as pessoas NTPs precisam sempre ficar atentas. Às vezes, o NTP eles têm uma tendência a insistir em certas situações só pra ver até onde elas chegam, qual o resultado que elas podem obter disso, o que aconteceria se eu decidisse fazer ou falar isso. E às vezes eles decidem pegar para discussões coisas que não estão em discussão. Podem ser, inclusive, pessoais, mas eles querem saber e perguntar e argumentar, principalmente se eles acreditarem que aquela pessoa não está agindo de um modo racional. O que é muito engraçado, porque exatamente por eles não saberem lidar tão bem com o sentimento extrovertido, quando eles percebem outras pessoas utilizando o sentimento extrovertido, eles acham que aquilo é não lidar bem com alguma coisa. A pessoa que é NTP, ela realmente gosta de expressar aquelas coisas que ela tá pensando. Ela quer expor suas ideias, porque as ideias são muito boas. E o mundo precisa saber dessas ideias. Discutir e debater é algo que faz falta e o NTP realmente gosta. E sem contar que é um método ativo de aprendizado e que todo mundo deveria sim utilizar. Por isso a minha dica aqui é tente ao máximo levar as coisas a sério e não para o pessoal. Tanto você para as outras pessoas, quanto as outras pessoas para você. Tente ao máximo evitar aquelas pessoas que acabam te levando muito pro pessoal. Ser levado a sério, levar outras pessoas a sério, independente do modo com que elas estão lidando com aquilo ali. Eu sei que NTPs querem fazer as coisas do seu próprio jeito, mas trabalho em grupo, infelizmente, não funciona assim. Academicamente falando, seguir ou não essas dicas depende muito de qual é o seu curso, qual é o seu objetivo dentro dele, e baseado nisso você vai decidir a melhor forma de fazer essas últimas 2 dicas que eu falei aqui. Elas são 2 dicas mais abertas, que realmente precisam de uma interpretação própria e serem levadas de maneira individual. Mas ainda assim, elas são dicas de estudo importante que você deve tentar colocar em prática. Chegamos à 4ª função cognitiva de uma pessoa NTP. Ela é aquela com que a gente se sente mais inseguro. Para uma pessoa inovadora, essa função cognitiva
é a sensação introvertida. Ela tem uma capacidade menor de perceber as coisas de uma maneira sensitiva. A pessoa NTP tá sempre tentando pensar fora da caixa. A sensação introvertida é a caixa. E essa sensação introvertida é que faz com que a gente pegue experiências passadas e coloque ela nas coisas que estão acontecendo agora ou que vão acontecer no futuro. NTPs têm dificuldade e muita de fazer isso. Eles não entendem por que confiar na própria experiência se literalmente pode acontecer de tudo. E sim, isso é verdade. Sempre existem 1000 possibilidades de coisas que podem acontecer, mas no mundo acadêmico é quase que regra que se funcionou uma vez, vai funcionar outra vez. E que se não funcionou, também é bem provável que não funcione de novo. E essa é a próxima dica. Se você foi bem pra essa prova, não sei, arruma um bloco de notas no celular, qualquer coisa assim. Coloca como você fez pra estudar, exatamente quais foram os seus passos, tenta colocar em prática na próxima vez que você for estudar pra uma prova. Eu sei que você quer inovar e quer fazer coisas diferentes, mas as coisas tendem a se repetir. Além disso, as pessoas em NTP tendem a ter muita aversão à rotina, e isso também faz parte da caixinha que eles estão tentando fugir. Eles tendem a não querer lidar com o real do mundo agora. Isso, inclusive, faz com que eles sejam grandes procrastinadores na arte de multitarefas. Eles não querem fazer isso, eles não querem se comprometer, mas eles podem fazer um pouquinho enquanto prestam atenção em outra coisa simultaneamente. Para os estudos não funciona. A questão toda é, a minha última dica é ter, sim, uma rotina bem detalhada de estudos. O hábito é a maior ferramenta de qualquer estudante. Ter o hábito vai te ajudar a evitar procrastinações muito grandes, principalmente se você estiver lidando com coisas que você não é engajado a estudar. Multitarefa fica uma coisa difícil quando você tem um bom planejamento. E podem, inclusive, serem feitos de maneira que não te limite, não te prenda numa caixa rígida que você não possa fugir. É mais uma ferramenta do que uma regra. Se você é NTP e conseguiu assistir tudo, eu estou extremamente feliz. Não se esqueça de sempre tentar colocar essas dicas em práticas baseado na sua realidade, naquilo que você acha melhor para você. Não deixem de se inscrever no canal e apertar o botãozinho de notificações, porque semana que vem eu volto com outra personalidade pra gente fazer mais um guia de estudos práticos. Semana que vem.